Glória a Deus. Deus é bom. E primeiramente eu quero repreender toda a inveja na tua vida em nome de Jesus. Com esse testemunho, né? Carro, moto, casa, roupa lavada. Só faltou a mulher, mas tá vindo. Mas eu acredito que mais do que bens materiais, mais do que bênçãos adquiridas, a maior lição que a gente aprende com o testemunho do Rafael é priorizar Deus. Ele foi bem enfático dizer que foi a partir de um certo evento. A vida toda ele não praticava aquele ato, e a partir de um ato de fidelidade, Deus honrou simplesmente, né? E não tem como a gente falar de priorizar Deus sem falar de primícia. Eu quero ler rapidamente com vocês a história que todos vocês, desde aquele que está engateando na fé até o PhD em Bíblia conhece, que é a história de Caim e Abel, que está lá em Gênesis 4. Vamos ler. Gênesis 4, que fala sobre primícia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, então concedeu a luz e deu a luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vamos parar aí. Aqui fala sobre primícia. Para quem não sabe, até hoje o povo judeu comemora a festa das primícias, que para a gente hoje é Pentecostes. O judeu comemora a festa, que é uma festa bíblica, a festa da primícia, que é dar para Deus a primeira parte. E aqui nós vemos a história de Caim e Abel. Um era pastor de ovelhas e outro agricultor. E nós vemos que os dois ofertaram, né? Abel deu do seu rebanho e Caim deu da sua colheita. Aparentemente não tem nada de incomum. Como Deus não se agradou? Uma lição que nós temos que tirar dessa história: Deus sonda o coração do ofertante. Quando a Ingrid leu aqui: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas, fala de coração. E o nosso coração é a primícia do nosso corpo. Uma vez eu vi que o coração é o primeiro órgão a ser gerado dentro do corpo humano. E nesse texto fala que prontamente Abel deu do seu fruto. E parece dar a entender que, vamos voltar lá para o texto, no versículo 3, 4, 3. Perdão. Põe o texto, por gentileza. Gênesis, pode passar. Pode voltar para o 3. Aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fim de uns tempos não fala que é prontamente, não fala que é logo quando ele colheu, no fim de uns tempos. Então nós entendemos aí que não foi prioridade ele dar a primícia a Deus. Correto? Eu quero ler com vocês a parábola do grande banquete, que está escrito em Lucas 14, a partir do versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aqui fala sobre prioridade. Nós sabemos desde os tenros dias, Mateus 6,33, buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso aí, estamos calejados. Eu lembro que quando eu estava muito angustiado, muito aflito,
mãe, quero isso, mãe, estou precisando disso e tal. E ela sempre vinha com esse texto e com Salmos que diz que deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. E às vezes eu ficava chateado, irado. Poxa, eu penso que eu vou ter uma grana logo prontamente. E vinha essa palavra e encucou. Por mais que naquele momento eu ficasse chateado, mas lá na frente a gente acaba que entende. E aqui está relatando uma parábola, a parábola do grande banquete. Lucas 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Jesus: certo homem deu uma grande ceia ou um grande banquete e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Próximo. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Põe uma outra tradução aí, que essa daí está meio, digamos assim, culta, né? A NVI pode ser a linguagem de hoje também. Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Agora está mais claro, né? Excuse. Fica difícil. Vamos lá. Outro diz: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os vascaínos, os corintianos e os coxos. Esse foi o que acrescentei, vocês viram, né? Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar, o meu banquete. Nós vemos aí 3 desculpas. Um comprou um sítio, um terreno ali em Iranduba. Outro comprou umas cabeça de gado. E o outro casou. Até então nada de pecado, nada de absurdo aí. Mas todos eles se esconderam atrás de uma desculpa. E eu e você somos reis das desculpas quando diz respeito ao reino de Deus. E logo aqui nós vemos uma parábola da grande ceia. E Jesus ele usava muitas parábolas. Parábola faz muito paralelo a histórias que vão acontecer, seja dos últimos tempos, seja do que aconteceu. E nós aprendemos aqui, nós temos muitas desculpas para não priorizar o reino, para não priorizar o banquete com o nosso rei. E as dúvidas que eu e você temos hoje, quando pergunta lá, eu vejo um pastor, abre lá no Instagram, faça a sua pergunta. Aí N perguntas: é pecado isso? Eu posso fazer isso? Eu devo me posicionar assim? Eu devo ir para tal canto? A pessoa quando busca a Deus é natural ter muitos questionamentos. A gente saiu dessa série de escatologia, do fim dos tempos, e os discípulos de Jesus sempre perguntavam: quando vai acontecer isso? E tal, e tal, e tal. E perguntaram para Jesus: qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é: amará o Senhor teu Deus de todo o coração. E em segundo, amará o teu próximo. O segundo mandamento é decorrente do primeiro, porque se eu amo a Deus, não tem como eu não fazer aquilo que Deus quer. É natural. O Novo Testamento fala que é o bom perfume de Cristo. É inevitável nós nos achegarmos a Deus e não fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos.
E esse primeiro lugar de Deus na nossa vida, desde antes da criação do universo, do mundo, ali nos céus, Lúcifer foi derrubado porque ele quis o primeiro lugar. O primeiro lugar que é de Deus. E até os dias de hoje, a mesma estratégia, Satanás querendo colocar no homem o lugar que é de Deus, algo que não é de Deus. É claro que Satanás não vai se apresentar com chifres vermelhos, com tridente, que todo mundo vai correr. Todo mundo, pelo menos a maioria que tem satanista, que tem essa imagem, mesmo assim, vai adiante. Mas o que eu quero falar, o primeiro lugar do nosso coração, como eu falei, a primícia, o coração, tanto que Jesus fala, amar de todo o coração, é você priorizar, é você dar a sua primícia a Deus. E hoje o que a gente vê, muita coisa em primeiro lugar, e Deus em segundo, terceiro. Triste, pessoas colocam um ídolo, uma pessoa feita do mesmo material, seja um artista, um músico, seja um time, seja qualquer coisa que vai e volta. E quando a gente fala, Deus quer que Ele seja o primeiro, a nossa mente carnal muitas vezes, Deus carece de adoração, Deus carece de honra. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, e a tradução de El Shaddai é completo, é absoluto. Deus não precisa de nada. Quando nós priorizamos, é como uma blindagem para a nossa vida. Quando eu e você colocamos o reino de Deus, tanto que em Mateus 6,33, que a gente conhece, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, mas antes lá no 25 fala sobre roupa, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Isso são coisas triviais, é o básico da vida. Mas acontece que quando o homem coloca a esperança dele nisso, quando ele coloca a expectativa nisso, o primeiro lugar na vida é destronado, que poderia ser de Deus, são as coisas temporais. E não há nada errado a gente querer se vestir bem. Eu gosto de me vestir bem, não sei se vocês perceberam, eu gosto de ficar cheiroso, não é não, Ingridão? Grindão, MC Grindão, perdão. Não há nada errado. O que é de errado é quando isso toma o nosso coração. Da mesma forma que o dinheiro, não há nada de errado no dinheiro. O errado é o dinheiro ter a pessoa. E as pessoas morrem, as pessoas matam, as pessoas constroem a vida em torno de algo que vai passar. Jesus nos disse: não acumuleis riquezas nesse mundo, onde a traça, o fogo, o ladrão corrói, rouba, leva, mas acumuleis riquezas nos céus, onde não pode ser roubado, onde não pode ser corroído. Não há nada de errado de nós termos propriedades, bens, como a gente viu o testemunho, um carro, que bênção, eu me alegro quando vejo um jovem adquirindo um carro, uma moto, uma conquista grande, isso é maravilhoso, a gente se alegra. Mas esse tesouro não pode ter o teu coração. O dinheiro serve para nos servir, e não nós servirmos a Ele. Isso fala de prioridade. E essa parábola, o que Jesus quer nos dizer, nós temos contas a pagar, nós temos muitas vezes ansiedades, poxa, eu tenho que alcançar isso, eu tenho essa conquista a fazer. Você tem que ter sonho, você tem que ter projetos, mas não deixa isso tomar o teu coração. Da mesma forma, a gente vê noticiários, morte, morte, morte. Não deixa esse relatório tomar o teu coração. Não deixa essa angústia tomar o trono do teu coração. Não sei se vocês puderam acompanhar essa semana uma polêmica, eu sempre brinco. Toda semana tem a polêmica mundial, né? Tem a polêmica nacional, geralmente política.
E tem a polêmica gospel, no nosso meio gospel. E essa semana um pregador respondendo perguntas no Instagram, perguntaram para ele, sim, para você, Deus tem o controle de tudo? E aí esse cara falou, não, Deus não tem o controle de tudo. E é o questionamento até do ateu, se Deus existe, por quê? Tem tanto isso, maldade disso e tal. E ele respondeu, se Deus tivesse o controle de tudo, não teríamos isso. E ele vai pontuando, desgraça atrás de desgraça. E o pessoal tacou-lhe o porrete nele. Heresia. Para ele Deus não está no controle. Mas se para mim, para você, Deus estiver no controle, até o que aparentemente parece ser perda, parece ser prejuízo, é ganho. Quando Jó perdeu tudo, isso é quando a gente, pela fala, pelos frutos nós vemos se Deus é prioridade na vida do sujeito. A vida de Jó, ele perdeu tudo, e a mulher dele disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele responde, você fala como uma louca. Ainda que Deus me mate, eu o louvarei. Isso é confiança de que Ele está no controle. A confiança que Paulo disse, que leve momentânea a nossa tribulação, nossa angústia, que está produzindo um peso de glória que a gente não consegue imaginar. Se Deus não está no controle de tudo, como o meu xará, pastor Lipão, disse, Deus está trabalhando para a gente, Ele é servo. E nós estamos no controle, Deus não. A criatura está no controle, não existe isso. Eu ministrei quinta-feira na célula, várias e várias vezes pareceu que Deus tinha perdido o controle. Desde a queda de Lúcifer do céu, que prejuízo, poxa, perdi. Deus não poderia? Imagina eu e você aqui. Imagina você uma empresa muito bem sucedida, empresa não é reino, mas vamos fazer uma alegoria aqui. Você tem uma empresa com 1000 funcionários, e aí você tem um gerente que te dá muito lucro, você admira esse gerente, e simplesmente esse gerente se rebela e leva 300 funcionários teus. Tu vai ficar chateado, vai ficar triste, angustiado. Então a gente com olhos humanos, a gente imagina, poxa, Deus teve um prejuízo muito grande. Ele perdeu, ele não poderia ter convencido Lúcifer a não sair, não poderia ter um aumento de salário, poderia dar um cargo, uma vaga no STF. Aparentemente, Deus perdeu o controle, mas não, tinha um projeto além. Talvez a gente não consegue imaginar, talvez a eternidade nos responda, mas talvez se Lúcifer não tivesse debandado, não teria tido a criação do homem. Da mesma forma, se não houvesse o pecado, não precisaria de um Redentor, não precisaria de o Messias, o Salvador das nossas vidas. E da mesma forma, o Jesus que eu e você confiamos, morreu, festa no inferno, mas por trás da morte existiu um plano de redenção, de ressurreição. Da mesma forma, hoje os dias parecem ser maus, para onde a gente olha, desemprego, inflação, alta do dólar, isso e aquilo, relatório. Deus não perdeu o controle. Se você prioriza Ele, não tem como você ficar confundido, não tem como você ficar desesperado. É impossível nós nos desesperarmos sabendo que temos um Deus Todo-Poderoso. Eu quero te encorajar a continuar crendo, a continuar professando a fé, a priorizar a Deus com as tuas atitudes. E vamos ler o que está escrito em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5. Os benefícios de colocar Deus em primeiro lugar, priorizar Deus. O que ocorre? Vamos lá, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o coração. Mais uma vez,
todo o coração, mais uma vez, a primícia do corpo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Próximo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Próximo. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mais uma vez, a prioridade a Deus tem muitos benefícios. Não tem como colocarmos aqui do lado, perdão, aqui. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o contrário, perdão. Não sou acostumado, aí centraliza. Reino de Deus em primeiro. Outras coisas é todo o resto. Tem pessoas que colocam em primeiro lugar o ministério. Ah, Senhor, estou colocando aqui o que o Senhor confiou a mim. Seja cuidar de crianças, cuidar de... Eu ia falar criar gado. Cuidar de adolescentes, cuidar de jovens. Ministério é outras coisas. Casamento é outras coisas. Tudo que você imaginar que não diz respeito a Deus são outras coisas. O nosso coração, eu sempre ministro isso, o nosso coração tem aversão a vácuo. Ah, eu não estou adorando nada, eu não estou priorizando nada, eu estou aqui em quarentena só coçando, não estou fazendo nada. Alguma coisa está no trono do teu coração. Tanto que Jesus usa aquela história que ele vem, limpa a casa, certo? E a pessoa simplesmente rejeita, e aí vem um demônio ver que a casa está vazia e traz mais 7. Não tem como o coração do ser humano estar sem ninguém sentado no trono. Não existe isso. E as pessoas reclamavam, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo de ir para a célula, eu não tenho tempo de ir cultuar, eu não tenho tempo. Aí o que acontece? Vem a quarentena, o que a pessoa mais tem é tempo. E eu te pergunto, ela prioriza? Não pensa no Joãozinho, não pensa no Juquinha, pensa em você. Você tem priorizado Deus com aquilo que você tem de mais precioso, que é o tempo. O que nós temos de mais valioso na vida é o tempo. É até assustador quando eu falo, eu e você estamos numa contagem regressiva. Só que a gente não sabe quando essa contagem acaba. E as pessoas usam o tempo aqui na terra como se ela fosse viver para sempre aqui na terra. E gerar tempo com Deus é você ganhar. Nós lemos aí em Provérbios, celeiros vai acontecer isso, você vai ser abençoado nisso e tal, e tal, e tal. Fala muito além de riquezas, fala de proteção, fala de vida, fala de propósito. Nós não temos prejuízos quando colocamos Deus em primeiro lugar. Que não sejamos como esses 3 que colocaram desculpas, e desculpas até aceitáveis. Não estava dizendo, Senhor, vou ter que vender droga ali, me desculpa. Não, coisas que o ser humano conquista, sejam bem. Na época era boa, imagina aí, uma frota de carro, uma fazenda, casamento. Casamento, quem criou o casamento? Quem criou a família? O próprio Deus. Mas quando despriorizamos, nós perdemos. Nós temos perdas. E colocar Deus em primeiro lugar é endireitar a nossa vida, é endireitar o nosso caminho. Existe uma história muito interessante, que é a história de Enoque.
Eu não vou ler aqui, eu vou resumir porque Gênesis tem muita genealogia. Mas põe só aí Gênesis 5:10, que é quando começa. Gênesis 5:10. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E aí vai até o 18, pula para o 18. Do 10 até o 18 é só citando o nome de pessoas, que o tempo que viveu e quantos filhos teve. Então nasceu, procriou e morreu. Mas quando chega na vida desse cara, vamos lá, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Mais uma história aí de que o cara nasceu, procriou e morreu. Entre números, depois você vai ver lá, porque Gênesis tem muitas histórias de genealogia, né, de homens que geraram outras pessoas. E aí chega Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, todos vocês conhecem, muito famoso esse cara, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, até aí tudo bem. Aí que entra. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Guarda essa palavra, essa frase. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vemos aí relatos de muitas pessoas que tiveram o mesmo procedimento. Nasceram, cresceram, procriaram e morreram. É o que a gente vê em todo canto. As pessoas nascem, crescem, lutam pelos seus projetos pessoais, faculdade, não tem nada errado nisso. Tem filhos, filhos são herança do Senhor, glória a Deus, não tem nada errado nisso. Mas esse cara foi incomum. Ele andou com Deus. Na minha tradução, Enoque priorizou Deus. A diferença está na prioridade. E ele priorizou. Andou com Deus. E eu tenho certeza que esses caras temiam a Deus, buscavam, faziam sacrifícios. Mas esse homem chamado Enoque priorizou, andou com Deus, e é um dos, acho que dois, ele e Elias, que foram arrebatados, arrancados dessa terra. E os próximos serão eu e você que seremos arrebatados. Posso ouvir um amém aí? Não estou ouvindo. Dá um like, dá um joinha, dá um coraçãozinho se for contigo, porque eu tenho certeza que priorizar Deus, não somente em finanças. Quando a gente fala primícia, a gente relaciona logo a dinheiro, não é verdade? Priorizar Deus é tempo. Priorizar Deus é presença, é coração. Vai muito além de valores. E ser cristão genuíno não funcionará se Deus estiver em segundo lugar na minha vida e na tua vida. Pode perceber, nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração aquilo que nós confiamos. Uma criança, quando confia no pai, tem um pai como super-herói. Ela confia no pai dela. Quando ainda não tem o entendimento, ainda não tem a mente em Cristo. Mas é natural uma criança confiar em alguém mais forte. Pessoas confiam no seu dinheiro. Pessoas confiam no seu intelecto. Pessoas confiam no seu casamento. Pessoas confiam no seu namorado. Prioridades erradas. Nós colocamos no centro do coração
aquilo que nós confiamos. Eu não vou colocar no centro do meu coração algo que eu não confio. O Atmani, ele diz: sair para os afazeres do dia sem ter buscado a Deus é como um soldado que vai para a guerra sem uma arma, ou alguém que sai de casa nu. Não sei você, quando eu acordo eu estou meio sonolento, não funciono direito, até o humor, né? E olha que eu sou um cara bem tranquilo, mas quando a gente vê de manhã cedo um cara sorridente, dando bom dia para todo mundo, a gente pensa que o cara está logo drogado. Porque é natural do ser humano estar mal-humorado. Nas primeiras horas do dia, o corpo ainda não está oxigenado. Mas eu entendo que se nós consagrarmos as primeiras horas do dia, nós estamos consagrando a Deus. Diferente de nós, no final do dia, orarmos: Senhor, eu te agradeço. Orar no início do dia é prevenção. Orar no final, você já está consertando alguma coisa. Aquele dia atribulado: meu Deus, me chateei nisso, me chateei naquilo. Muito diferente quando nós oramos como primícia, no início do dia. E Deus, na Bíblia a gente fala, ouve muito, de todo o coração e sobre primícia. Primícia é os primeiros. E o dia tem horas. Se você consagra as tuas primeiras horas a Deus, tanto que o povo judeu, o filho primogênito era consagrado a Deus para que todos os outros viessem ser abençoados. Mais uma vez o primeiro. Da mesma forma a colheita, da mesma forma os frutos. E nós entendemos que o dizimar a Deus, os 10% é nós consagrarmos os outros 90%. Mas mais uma vez, mais do que dinheiro, Deus quer o nosso coração, quer o nosso tempo, quer a nossa força. Amai ao Senhor de todo o coração, com toda a tua força. Aí o cara quer servir a Deus quando ele já está velho, curtiu, adoidado, sem força nenhuma, sem vigor. Você servir a Deus na tua juventude, com aquele hormônio explodindo a tampa da chaleira, subindo pelas paredes, como diz aquele poeta. Até esqueci o nome dele, alguém me diz aí? Como? Nunes Filho, poeta amazonense. Quando você prioriza Deus, quando você primicia a força da tua vida, que é a juventude, meu irmão, não tem como a tua vida dar errado. Da mesma forma, não tem como a tua vida espiritual, o teu cristianismo dar errado, se tu colocar Deus no centro. Não tem como. Não tem como. Eu quero ler contigo agora 1 Samuel 2,17, que fala sobre honra. 1 Samuel 2,17. Nós honramos a Deus de várias formas, não somente com tempo, com dinheiro. Tanto que Jesus disse: esse povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. 1 Samuel 2,17. Deus diz: eu honro aqueles que me honram, porquanto aqueles... 1 Samuel 2,17. Próximo versículo. Coloquei a referência errada, mas o que eu quero falar? Deus fala: eu honro aqueles que me honram e desprezam aqueles que me desprezam. Acha para mim, por favor, esse versículo, Pablo. Eu honro aqueles que me honram, para dar referência, por favor. E Deus, mais uma vez, a gente imagina,
Deus está carente de honra. Deus é completo. A nossa honra a Ele, a nossa prioridade a Ele, faz bem a nós mesmos. É uma blindagem. O melhor investimento que nós podemos fazer na vida é dar a Deus o nosso tempo, a nossa energia. É 1 Samuel 2,30, por favor, põe aí na tela. Não sei de onde eu tirei esse 17, mas vamos lá. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Isso fala de desprezo da nossa parte primeiro. Deus corresponde ao nosso desprezo da mesma forma que Ele corresponde maravilhosamente à nossa prioridade, à nossa honra. A nossa prioridade a Ele gera muitas bênçãos, mas eu não quero te encorajar a priorizar Deus para ser bem sucedido, porque nesse mundo que tem gente que prioriza Deus por interesse. A gente ouve muito, né? Eu vim a Deus pelo amor, eu vim a Deus pela dor. E aí agora tem eu vim a Deus pelo interesse. Tem esse terceiro caminho. Tem gente que vem a Deus pelo interesse. O Bacov está sendo abençoado aí, ele está com carro, moto, eu vou fazer isso também. Não, é de coração. E não sei se você já se questionou. Eu vou confessar o meu pecado aqui. Por favor, não espalha, não compartilha. Mas eu já tive aquele pensamento: meu Deus, o Senhor é muito exigente, não está querendo, não tem um bom amazonense, está querendo muito não? E a gente questiona: será que Deus é muito exigente? Ele quer todo o coração. O padrão de Deus, eu posso te dizer, é elevadíssimo. A nossa mente humana não consegue conceber. Mas eu te falo, Deus é exigente. Ele poderia querer 1/3. Ele poderia querer metade. Mas Ele quer todo. Mas essa exigência não é que Ele quer nos punir, não quer ser quase um ditador na nossa vida. Não, a exigência de Deus fala do amor dEle. Você pode ter tido um pai e uma mãe muito exigente. Eu quero tua cama arrumada, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí o filho é criado com todo cuidado, um filho de um cristão dentro do princípio, dentro da palavra. Agora, a tristeza do pai é o pai dá todo o ensinamento e o filho dá mais crédito ao que um youtuber, que um amigo, a um professor fala do que o próprio pai. Imagina a tristeza de um pai ver o filho fazendo tudo o contrário, ouvindo outras pessoas e não ouvindo o pai. Isso é angustiante. Imagina Deus, Ele nos ensina, nos abençoa e a gente coloca qualquer outra coisa como centro. Jeremias, texto muito conhecido também: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é, se tu me buscar, tu vai me achar. Quase um pique-esconde. Não, é de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu fui pesquisar o que significa exigência, ser exigente. No Aurélio fala que é não se contentar com o pouco, é querer mais do que o razoável. Não é à toa que Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Eu te pergunto, é fácil negar a si mesmo?
É fácil você priorizar Deus? Não, porque no centro do nosso coração a concorrência é grande. Seja uma distração, seja uma paixão, seja o que for, tudo quer tomar o trono do nosso coração. E negar a si mesmo é simplesmente você, como Paulo diz, mortificar a carne. Mas não tem como mortificar a carne se nós não estivermos buscando a Deus. Hoje a ciência chama de inteligência emocional, a psicologia, mas a Bíblia desde o início está falando, o Novo Testamento, sobre os frutos do Espírito. Frutos do Espírito é inteligência emocional. Aí parece que o povo não estava entendendo, agora eu vou desenhar. Aí a psicologia veio explicar o que é inteligência emocional. Até os frutos a gente não compra no remédio, a gente não compra na esquina. Os frutos do Espírito é decorrente de priorizar Deus. O bom perfume de Cristo a gente não encontra na Top, a gente não compra na internet. O bom perfume de Cristo é adquirido com investimento de tempo. É você priorizando o reino, é priorizando a Deus. E se era falta de tempo que tu sempre deu desculpa a vida inteira, Deus te deu uma quarentena, permitiu uma quarentena para te ver que era a desculpa. Que você lembre sempre dessa parábola que eu li. Senhor, valeu pelo convite aí do banquete, mas tem muita coisa aqui para eu tratar, tem muita coisa aqui para eu cuidar, marca para outro dia aí, valeu? Não. E aí, nas bodas do Cordeiro, veio o arrebatamento, Senhor, não vou agora, na próxima chamada eu vou, no próximo metrô celestial, eu vou, que eu ainda tenho que cuidar muita coisa aqui. Desculpas. Eu e você somos mestres em desculpas para não priorizar a Deus. Que esse tempo de quarentena, você mude os seus conceitos do que é prioridade. A marca de um discípulo, não discípulo do pastor, do apóstolo, mas discípulo de Jesus, é que ele tem aquela gana de aprender. E Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não é simplesmente Jesus, tu és um cara muito descolado, eu sei que tu morreu por mim, pelos meus pecados, mas deixa eu cuidar da minha vida aqui. E nós lemos em Provérbios: entrega ao Senhor todos os teus caminhos, todos os teus projetos. Não são alguns, são todos. Priorizar Deus endireita a nossa vida. Se a tua vida está uma bagunça, prioriza a Deus. E Deus quer muito mais do que um desempenho. Eu vou ler a Bíblia em 5 dias todo. Eu vou fazer um jejum aqui de 50 dias. Mais do que rendimento, Ele quer o coração. E aí eu volto para a história de Caim e Abel. Os dois ofertaram, cada um no seu segmento. Pastor de ovelhas, agricultor. Mas um priorizou a Deus, o outro não priorizou a Deus. E o tema da nossa mensagem: First God, bro. Prioriza a Deus, irmão. Prioriza a Deus. E Ele conhece o teu coração, tanto que Ele disse aos fariseus, não estou te chamando de fariseu, calma lá, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso Deus é completo. Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa honra, mas Ele nos deu esse privilégio para que nós fôssemos abençoados por conta dessa prioridade.
você não tem perdas, você não tem prejuízo. Ainda que a gente veja o mundo dizer que ser crente é a coisa careta, que tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu deixou de fazer isso. Eu não quero te dizer tu não pode isso, não pode aquilo, mas eu quero te dizer, em Deus há contentamento. Você é completo. Em Deus tu não precisa de um plano B, de um plano C para te satisfazer. Ele é completo. Em Jesus nós somos completos. Se nós não temos esse contentamento nele, facilmente nós somos distraídos. Facilmente nós somos ludibriados, enganados e colocamos outro. Não sei se você foi para o encontro, o Rafael falou aqui de um evento, um acampamento. Mas não sei se você foi numa roda de oração, se você foi no encontro, no retiro, que você se sentiu completamente cheio de Deus, a ponto de, meu Deus, que coisa boa. O cara se sente poderoso, cheio de Deus, se sente leve, aliviado. É o contentamento, porque nós recebemos uma carga espiritual muito grande. E parece que a gente não tem uma conta para pagar, não tem um problema. Porque o contentamento em Deus nos completa de tal forma que as coisas se tornam irrelevantes. O priorizar Ele. E geralmente quando a gente vai a um retiro, um encontro, de certa forma nós priorizamos, porque nos retiramos daqui dos afazeres, das correrias, das preocupações e vamos para um lugar receber de Deus. Palavra, cura, ministração específica. E aí é aquele sentimento, estou cheio da vida de Deus. Mas aí começam as preocupações, as distrações. E aquele amor, aquela paixão vai se esvaindo, perdendo. E é o que Jesus fala, a parábola da semente. A mensagem do reino é lançada, como eu estou lançando agora no teu coração. E aquela cai entre as pedras, outras entre os espinhos. E tem uma que o pássaro rouba. E Jesus diz que esse pássaro é o diabo. Assim como os espinhos são as preocupações, as pedras, as angústias, mas existe aquela que caiu em boa terra. A boa terra que dá muito fruto. Quando você prioriza Deus, você se torna uma terra fértil. E você dá muitos frutos. E quando a gente fala, já caminhando para o fim, Deus é muito exigente. Parece até que Ele está contrário a mim. É tipo aquele filho que, poxa, meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Mas por trás existe o amor que quer te proteger, que quer te guardar. O teu Deus é um Deus exigente? Sim, respondendo. Mas não da forma que a nossa carne pensa. Mas um Deus exigente que quer o melhor para mim e para ti. O amor dele tem nos guardado. O nosso Redentor vive. Nesses tempos, que a tua prioridade dê frutos, e seja como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim, Ele se levantará na terra, e me salvará. Que os teus olhos não estejam na desgraça, na morte, no vírus. Vocês devem ter acompanhado pessoas entrando em angústia, depressão, suicídio. Estão priorizando qualquer outra coisa, menos Deus. Você está guardado em Deus. A tua casa está guardada em Deus. Que você venha priorizar, que você venha colocar em primeiro. Que quando essa quarentena passar, você vai voltar para a correria do dia a dia. Vai ter contas a pagar. Vai ter notas a alcançar na escola, faculdade. Mas você vai estar fortalecido.
a tua prioridade em Deus vai te dar muitos frutos. Feche teus olhos. Vamos orar. Deus, eu quero orar pelos teus filhos que me ouvem nessa noite. Que essa semente, meu Deus, lançada nos solos dos corações, não seja arrebatada pelo inimigo. Não seja sufocada pelas preocupações do mundo, meu Deus. Meu Deus, Tu és aquele que rega, que colhe. Tu és aquele que dá o crescimento, meu Deus. E eu creio, meu Deus, como temos ministrado nesses tempos. Não há dúvida que estamos nos últimos dias. Não há dúvida, meu Deus, que os sinais estão à porta. Que os teus filhos não fiquem amedrontados pela desgraça do mundo, mas que se sintam encorajados pelo Deus que tudo pode, pelo Redentor que vive, pelo Deus que não perdeu o controle do universo. A cruz está vazia e o trono está ocupado por Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa fé. Nós declaramos, meu Deus, que Tu és a nossa maior prioridade. E a nossa fé se apoia no Teu caráter. Teu caráter que não é falho como o nosso. O Teu caráter, meu Deus, que é imutável. E a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é fiel, ainda que sejamos infiéis. Mas não queremos ser desprezados por Ti, porque Te desprezamos. Oh Espírito de Deus, eu oro por cada discípulo Teu, Senhor. Por cada família, meu Deus. Que a Tua palavra frutifique. Que a perspectiva de prioridade seja mudada, meu Deus. Põe em ordem aquele que consagra a Ti os seus caminhos. Como dizem Provérbios, meu Deus, mais do que sermos bem-sucedidos, nós queremos Te amar de todo o coração. O nosso reino não é daqui. Estamos aqui de passagem. Não queremos nos enraizar aqui, Senhor. Queremos nos enraizar no Teu reino. Abençoa, meu Deus, cada pessoa. Que a Tua mão poderosa, que a Tua graça para esses dias, que a Tua bondade, meu Deus, esteja em cada casa que me ouve. No nome de Jesus. Amém e amém. Busco Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Aí onde você está, no seu quarto, na sua sala, derrame o seu coração diante de Deus. Faça a sua oração pessoal. Se Ele não é prioridade na tua vida, dê permissão a Ele para assumir o lugar que é dele. Ele está à porta e bate. A porta do teu coração. Chora lá, 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 lá. Chora lá, 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 Meu coração, a voz que
Nós sabemos em quem temos crido. Eu bem sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. O teu Redentor vive. Chora lá, babacê. Chora lá, babacê. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, Declare ressuscitou. sua confiança nele. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, Que você seja fortalecido. Que o teu coração esteja ligado naquilo que você mais confia. Que o Redentor da tua vida esteja no centro do teu coração.
que você priorize as coisas de Deus, que o teu coração esteja ligado naquilo que é eterno. E ainda que você tenha perdas nesse mundo, ainda que as coisas pareçam que estão fora do controle de Deus, Ele virá. Ele virá. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje e esses dias. Que o Senhor te abençoe. Sustenta.